Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o último adeus de Sherlock Holmes, escrito pelo Conan Doyle, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Esse daqui é o quarto volume de contos publicado pelo Conan Doyle e ele é o mais curtinho de todos. Ele tem só 7 contos que foram escritos entre 1908 e 1917. Inclusive, a primeira publicação desse livro aconteceu na Inglaterra, dia 22 de outubro de 1917. Ele começa com um prefácio do Watson falando que o Sherlock Holmes está bem na aposentadoria, mesmo 13 anos depois de ele estar aposentado, tá lá vivão, tranquilo, cultivando abelhas, e que ele ia contar nesse livro aqui alguns dos contos que ficaram guardados nos arquivos dele e que também ia ter um conto escrito pelo próprio Sherlock Holmes contando como foi a participação dele durante a Primeira Guerra Mundial. E a maioria dos contos aqui desse livro seguem o mesmo padrão que a gente viu nos outros 3 volumes anteriores. É sempre uma abertura um pouco mais fria, depois o cliente apresenta o caso, tem a investigação e o Holmes apresenta o resultado para o Watson e para o cliente ou para a polícia, dependendo do caso. Só que esse livro aqui tem 2 que fogem muito desse padrão e quando eu for falar sobre eles eu vou explicar direitinho como que eles fogem. Esse aqui também é o primeiro volume de contos a não trazer eles em ordem cronológica, o que é bem estranho comparando com os 3 volumes anteriores. Tanto que o livro começa com um conto de 1908, passa por um de 1911 e depois volta para um de 1908. Então não é bem determinado assim qual a ordem dos contos, é meio que a ordem que o Conan Doyle quis colocar. E essa edição da Zahar ainda traz como extra uma lista de todas as sociedades sherlockianas existentes no mundo. Infelizmente não tem nenhuma aqui do Brasil, eu pesquisei um pouquinho na internet também, não achei. Se vocês souberem de alguma sociedade sherlockiana aqui, deixa nos comentários pra gente poder acrescentar nesse vídeo, mas aqui no livro tem uma série delas listadas pelo mundo e também tem uma série de sites que servem de referência quando a gente fala do detetive. Sem falar, lógico, nas ilustrações, nos comentários de rodapé que tem em todas as edições e que é meio que praxe aqui. Dito isso, acho que eu posso começar a falar um pouquinho de cada conto em específico. O primeiro deles é A Vila Glicínia, publicado em agosto e outubro de 1908. Dividido em 2 partes, ele vai contar a história do John Scott Eccles, que é um cara normal, um sujeito muito comum, que se vê envolvido no mistério da Vila Glicínia. No caso, a Vila Glicínia pertence a um amigo dele, um amigo novo que ele acabou de conhecer, que chama Garcia. O Garcia chamou o John Scott para passar alguns dias lá, e ele foi tranquilo, na maior boa fé, e quando ele acordou no dia seguinte, não tinha mais ninguém na casa, tinha todo mundo sumido. Ele achou estranho e foi procurar o Holmes para poder descobrir o que raios tinha acontecido, quando a polícia conseguiu rastrear ele e contou que o corpo do Garcia foi encontrado 1,5 km da Vila Glicínia. Então só por aí já dá pra saber que o John Scott vai virar o principal suspeito da polícia de ter matado o anfitrião dele, só que o Holmes sabe que não é verdade porque o cara foi procurar ele antes e contou uma história que faz muito sentido. Então ele e o Watson vão lá pra Vila Glicínia para poder investigar e começam a se ver envoltos num caso que envolve voodoo, que envolve a América Central, uma coisa muito de vingança. E o mais curioso é que esse conto aqui pode ter sido o primeiro na literatura a fazer referência ao voodoo, mesmo que indiretamente, né, o caso não tem tanta ligação direta com o voodoo, mas ele fala um pouquinho, pode ser a primeira referência literária sobre o assunto. E a outra coisa mais interessante desse conto aqui é que ele tem um dos policiais mais inteligentes de todo o cânone do Sherlock Holmes, porque a gente está acostumado a ver os investigadores da Scotland Yard, eles vão num caminho completamente diferente do Holmes, tomam decisões erradas. Nesse caso aqui não, o inspetor Baines consegue seguir a pista exatamente, consegue fazer uma arapuca muito bacana para poder chegar na mesma conclusão do Holmes e eles chegam a essa conclusão juntos assim. Então é uma forma diferente do Conan Doyle retratar a polícia britânica aqui e o Holmes não cansa de elogiar o inspetor Baines por causa disso. O segundo conto desse livro aqui é O Círculo Vermelho, publicado em março e abril de 1911. Esse é outro conto dividido em 2 partes e ele fala mais especificamente da máfia italiana antes da máfia italiana se tornar esse grande sucesso de referência literária, referência de filme também. Só que tudo começa com um problema bem simples assim. A Miss Warren foi procurar o Sherlock Holmes porque o inquilino dela alugou o apartamento de cima, né, o quarto de cima, e não saía de lá nenhuma vez. Ela escutava os passos dele andando pela casa, passos apressados, preocupados, só que ele nunca saía de lá desde o dia que ele contratou. E a partir do momento que o barulho dos pés dele fica muito mais inquieto, ela vai atrás do Holmes para descobrir o que está acontecendo com esse cliente sem incomodar ele. E esse é um conto muito honesto com a gente que está lendo a história, porque as pistas estão na nossa cara e até o Watson, que é meio tapado de vez em quando, ele consegue pegar algumas coisas de dedução e mostra aqui pra gente ele mesmo deduzindo as coisas. Só que o essencial da história mesmo só é descoberto quando o Watson e o Holmes fazem uma tocaia na casa da Miss Warren e descobrem o que está acontecendo. E
E o desfecho do conto não é um desfecho tão comum assim. Ele consegue ser um desfecho muito mais de aventura do que de detetive propriamente dito. E o que era apenas um caso do inquilino misterioso se torna um problema muito grande com a máfia italiana, e a resolução do caso é uma resolução muito bacana. O terceiro conto é Os Planos de Bruce Partington, publicado em dezembro de 1908. E esse pra mim é um dos melhores contos do Sherlock Holmes, escrito pelo Conan Doyle, acho que top 3, assim. Eu nunca fiz meu top 3 contos do Sherlock Holmes, mas acho que esse daqui entraria fácil no top 3. Ele consegue mesclar intriga internacional, um crime que é muito doido, um método de execução que é bem diferente e a resolução do caso que é muito foda. Mas vamos com calma, né? Esse daqui é o segundo e o último conto que o irmão do Holmes aparece, né? O Mycroft Holmes. E dessa vez é ele que vai até Baker Street para poder consultar o Holmes sobre uma série de documentos confidenciais do governo que desapareceram. Esses documentos falavam sobre a construção do submarino Bruce Partington, que tinha o poder de mudar completamente a guerra que estava para acontecer. E o pior de tudo, se esse documento caísse nas mãos erradas, ele podia ser a completa derrota da Inglaterra, tanto diplomaticamente quanto na questão militar. Para completar o caso, um dos funcionários desse departamento foi encontrado morto na linha do trem e ele estava de posse dos documentos. Só que faltavam 3 páginas e essas páginas eram fundamentais pro plano. E eu falei que eu acho ele um dos melhores que o Conan Doyle escreveu, porque todo o desenvolvimento dos fatos ajuda no andar da história. Ele não termina com uma grande dedução, as deduções são feitas aos poucos e cada dedução leva a um problema diferente, com uma dedução nova que leva a um problema diferente até a gente chegar na resolução do caso. Esse desencadeamento dos fatos faz o conto ser muito completo e por isso eu não vou falar tanto sobre ele assim. Eu recomendo vocês lerem Os Planos de Bruce Partington, porque ele dá toda a essência do que é o Sherlock Holmes. Inclusive ele é tão importante canonicamente porque ele fala bastante sobre o Mycroft Holmes, e eu acho que é a vez que fala mais sobre o Mycroft em toda a série. O Holmes inclusive fala pro Watson que o Mycroft às vezes chega a ser o próprio governo britânico devido à posição dele lá dentro. E ele especifica um pouquinho mais do que o Mycroft faz lá dentro, sendo como se fosse o cérebro de todas as operações. E talvez seja por isso que ele ocultou tantas informações do Watson em O Intérprete Grego, que é quando ele fala de novo sobre o Mycroft. O que os estudiosos levantam aqui na obra é que ele talvez não confiasse tanto no Watson na época do primeiro caso, e quando chegou no segundo ele já podia falar mais abertamente sobre o próprio irmão. E só isso mostra o quão foda é o Mycroft, e por isso ele é tão explorado quando se fala no detetive, nas adaptações, sempre tem o Mycroft e ele é sempre melhor que o Holmes, porque ele é realmente muito mais foda. O quarto conto é O Detetive Moribundo, publicado em dezembro de 1913. Esse é o único conto desse livro aqui que cronologicamente acontece antes da morte do Holmes em O Problema Final, né, quando ele caiu nas cataratas de Reichenbach com o Moriarty. Todos os outros contos aqui se passam depois que ele voltou na casa vazia e esse é o único que se passa antes. E ele também revela uma faceta bem filha da puta do Holmes, que é a de enganar o Watson para poder resolver algum problema. A gente começa com o Holmes bem debilitado, de cama, com suspeita de ter contraído uma doença rara da Sumatra, e essa doença teoricamente vai levar ele à morte. Por isso que esse é um dos contos que fogem do padrão que eu falei lá no início do vídeo de como construir a história. Não tem um crime apresentado logo de cara, tanto que as 14 primeiras páginas são o Watson preocupado com um amigo dele, querendo encontrar uma solução pro problema dele e resolvendo vários pequenos probleminhas, né, fazendo vários pequenos favores pro Holmes. Só que como o Holmes é um filho da puta nato, ele não mede esforço para poder desvendar um crime, ele usa o Watson para poder chegar ao verdadeiro culpado e conseguir prender ele. E é só então que a gente descobre o que era o caso, como que o Holmes chegou no culpado e depois a gente vê como que ele prendeu. O problema desse conto aqui é que ele foge muito do padrão que a gente já está acostumado e deixa de lado um pouquinho as deduções e o caso para poder explicar melhor a situação do Holmes. Quando a história é revelada, né, quando o Holmes conta aqui que era o mistério inteiro, a gente entende por que o conto foi construído assim. Só que durante a leitura fica aquele gostinho meio amargo de, meu Deus, por que tá acontecendo isso daqui? Como que tá sendo feito isso daqui? Tanto que o que mais incomoda nesse conto é que o Holmes está sendo muito mal com o Watson o tempo inteiro. Ele distrata o Watson, desdenha da capacidade do Watson como médico, é muito ruim de ler assim mesmo, só que depois que ele desvenda a gente entende e pensa, putz, ah tá, por isso que ele tava fazendo isso tudo. O quinto conto é O Desaparecimento de Lady Frank Carfax, publicado em dezembro de 1911. Esse é um caso interessante porque é o Watson que executa grande parte das ações aqui, porque o Holmes está ocupado com outro caso e ele manda o Watson para poder investigar. Então ele manda um amigo dele para a Europa, né, para a parte continental da Europa, para descobrir o que aconteceu com a tal Lady Frank Carfax que desapareceu da face da Terra. Ela é uma solteirona com dinheiro suficiente para ficar dando voltinha no mundo sem precisar fazer nada, e ela manda uma carta para uma amiga, se eu não me engano, de 2 em 2 semanas. Só que tem um tempo que ela parou de mandar essa
essa carta e essa amiga fica preocupada e chama o Holmes. Quando o Watson chega no continente, ele consegue seguir os passos da Lady Carfax, sabe exatamente pra onde ela foi, ele faz uma série de deduções bacanas ali. Só que o Holmes o tempo inteiro fala que ele é um merda, que fez tudo errado, que basicamente avisou pra todo mundo quais eram as intenções dele durante a viagem. Isso é fundamental pro caso, porque o que era só um simples desaparecimento passa a ser uma busca desenfreada de vida ou morte e que o Holmes tem que pensar muito rápido para poder salvar a tal da Lady Carfax. Inclusive ele é curioso porque o Holmes mesmo falha nesse caso, ele demora demais para desvendar a pista e eu vou ler o trecho aqui para vocês que ele fala exatamente isso, que é bem curioso ele admitir um erro, que coisa que ele quase não admite. Nessa edição do Azahar tá na página 171 e diz o seguinte: caso lhe interesse acrescentar este caso aos seus anais, meu caro Watson, disse Sherlock Holmes aquela noite, só o pode fazer como um exemplo daquele eclipse temporário a que até a mente mais bem equilibrada pode estar sujeita. Lapsos como esses são comuns a todos os mortais, e o maior é aquele que é capaz de reconhecê-los e repará-los. Este último mérito eu posso talvez reivindicar. Minha noite foi assombrada pelo pensamento de que em algum lugar uma pista, uma observação curiosa, havia me chamado a atenção e sido descartada depressa demais. Depois, subitamente, mal raiava o dia, as palavras me voltaram. E assim ele continua explicando o que ele errou no caso, né, de fato, qual foi o detalhe que ele deixou passar, e no fim ele consegue ou não salvar a Lady Carfax. Eu não vou contar aqui se o resultado foi positivo ou negativo, porque vale a pena muito ler esse conto aqui. O sexto conto é O Pé do Diabo, publicado em dezembro de 1910. O caso começa quando Holmes e o Watson vão passar férias na Cornualha, porque o Holmes está muito cansado, os casos que ele resolveu, tá precisando descansar um pouquinho a cabeça, só que como todas as férias do Holmes, alguma coisa dá errado na região. Nesse caso, quem procura o Holmes é o vigário da cidade, que vai até ele contar um caso muito bizarro que aconteceu. Ele relata meio que um massacre familiar, assim, em que uma mulher morreu, né, ficou com uma cara de espanto gigante, acabou morrendo nessa posição, e os dois irmãos dela que estavam juntos na sala ficaram loucos, catatônicos, não podiam fazer nada. O único sobrevivente do crime foi o quarto irmão, que estava na casa com eles até momentos antes do crime, e quando ele foi embora, o crime aconteceu. Lógico que o irmão que sobreviveu se torna o maior suspeito, só que o caso dá uma reviravolta gigante quando ele é encontrado morto também, do mesmo jeito que a irmã foi encontrada morta. O mais legal desse conto aqui é que o Holmes, em vez de usar a dedução, né, lógico, ele usa a dedução para descobrir qual que foi a arma do crime, só que em vez de provar essa dedução, ele tenta fazer ele e o Watson experimentarem o mesmo horror que matou os dois irmãos. Esse é um típico caso em que o Holmes mostra que ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive sacrificar a própria vida para poder desvendar um caso, né? Desvendar um caso curioso. Também é bom destacar que o Holmes só sai vivo desse caso aqui porque ele estava com o Watson do lado dele, que o Watson conseguiu reagir um pouquinho melhor à arma do crime, conseguiu pensar rápido e tirar o Holmes da sala, senão os dois tinham ido pro saco e acabava a história do Sherlock Holmes por aí. Também é um dos clássicos contos em que o Sherlock Holmes faz seu próprio julgamento do caso sem levar para a polícia e ele mesmo absolve o culpado dos crimes. Ele acha que a explicação do caso faz tanto sentido que ele resolve deixar a investigação policial para lá. Se eles resolverem, beleza; se eles não resolverem, beleza também. Ele não ia interferir e deixar o suspeito poder ir embora tranquilo. E é também um dos contos que tem um dos diálogos mais clássicos do Holmes e que fala um pouquinho sobre a personalidade dele e o modo dele agir. Nessa edição do Azahar tá na página 205 e fala o seguinte: eu segui. Não vi ninguém. Isso é o que deve esperar ver quando eu o sigo. Então esse é um diálogo bem simples, bem conciso, que mostra o quão furtivo é o Holmes. Assim, sintetizou o personagem em 3 linhas de diálogo. O sétimo e último conto desse livro é Seu Último Adeus, publicado em setembro de 1917. Ele é o mais diferentão de todos aqui desse livro, porque não é o Watson que narra a história. Ele é escrito em terceira pessoa e conta um relato passado durante a Primeira Guerra Mundial. Como o próprio título diz, ele vai narrar aquele que seria o último caso do Sherlock Holmes. Igual eu falei lá no início do vídeo, o Sherlock estava aposentado desde 1904 e esse caso acontece em 1917. Ele já estava com 63 anos, vivendo na sua fazenda tranquilo, criando abelhas, escrevendo, e foi chamado pelo governo para poder resolver uma treta durante a guerra. E até a estrutura do conto é bem diferentona. Ele é dividido em 2 partes, sendo que a primeira delas mostra 2 alemães conversando, e a gente vê que eles trabalham para o governo alemão, mas eles estão na Inglaterra. E essa conversa segue até um dos dois ir embora e chegar um terceiro espião com documentos confidenciais para entregar. É a partir daí que a gente descobre que esse conto, na verdade, é um conto de espionagem, e é o primeiro conto de espionagem que mostra exatamente o
Holmes agindo. Porque na maioria dos contos é o Watson narrando e ele tá fora da parte que o Holmes investiga, se fantasia, sai pra procurar o crime. Nesse caso aqui não, como é narrado em terceira pessoa, tem toda a liberdade pra mostrar a ação do Holmes sem o Watson por perto. É muito legal ver o Holmes na ativa como espião, porque a gente já tinha visto antes ele falando que tinha agido como espião lá no Problema Final, quando ele desmantelou a quadrilha do Moriarty, só que a gente não viu exatamente o que ele fez. Aqui a gente sabe exatamente, e o conto é basicamente essa descrição de como foi o processo de espionagem dele até conseguir culpar o verdadeiro culpado, né, trazer o espião verdadeiro à tona. E esse daqui era pra ser, de novo, o último caso do Sherlock Holmes, né, como o próprio título diz. Só que o Conan Doyle publicou coisas depois, mas se ele tivesse terminado nesse daqui, seria muito melhor do que o conto que realmente encerrou lá em História de Sherlock Holmes, mas isso é assunto pra outro vídeo. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu o último Adeus de Sherlock Holmes, já leu algum desses contos que eu falei aqui? Comenta aqui pra gente poder conversar. E o próximo vídeo vai ser sobre histórias de Sherlock Holmes, falando um pouquinho do último livro de contos dele, antes de eu começar a falar sobre os romances. Então mês que vem já tem o próximo vídeo, eu já li o primeiro deles, né, que é o Estudo em Vermelho, agora eu vou ler o Signo dos Quatro, que é o segundo, e em breve eu publico o vídeo de cada um deles pra gente poder atualizar essa discussão. Mas comenta aqui pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre o detetive, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.